Hoje eu tento levar a vida. A minha vida não pode parar. Sem ele, é lógico que ela não é a mesma coisa. Sai assunto de suicídio, né? Então sempre você escuta que a pessoa que suicida não ganha glória, que a pessoa que suicida foi pro inferno, a pessoa que... Você entendeu? Infelizmente hoje a gente tem poucos profissionais nessa área ainda. Existe um preconceito da população a respeito da saúde mental hoje ainda no Brasil. Eu acredito que o suicídio afeta toda a família. Um pai que perde um filho de 12 anos para o suicídio, ele nunca mais será o mesmo. Essa família nunca mais será a mesma. Todas as famílias, uma hora ou outra, vão enfrentar essa situação e toda a família daquela vítima do suicídio também enfrenta. O que eu percebo é que tanto a pessoa que tem essa tendência suicida, quanto o criminoso que premedita um crime, eles planejam isso com uma antecedência. A partir do momento em que a desesperança se instala, ela é, digamos, um caminho muito próximo para que a pessoa cometa o suicídio. As outras doenças, as pessoas tentam se curar. A depressão é o contrário. Tá? Se a pessoa não tiver muito amparo familiar, muita fé em Deus e principalmente a parte médica, ela procura, enfim, nos casos mais graves, ela é capaz de retirar a própria vida, o autoextermínio. O Gustavo foi um menino muito desejado, uma gravidez muito desejada. Eu tive muitos problemas na gravidez, assim, de pressão alta, tive pré-eclâmpsia. Ele nasceu um neném muito nervoso, chorava muito. E depois disso ele foi crescendo, com 5 anos, antes dos 5 anos, ele teve a síndrome do pânico. Então, assim, ele tinha medo de sair da porta para fora. Aí um dia ele adoeceu, tivemos que levar ele no médico. Para colocar a roupa foi uma dificuldade, eu e o pai dele tentando colocar. E ele falando, vou passar mal, aquela coisa e tal, de um medo de sair da casa. Mas a gente conseguiu tirar ele, levei no médico e tudo. Aí nisso a psicóloga, meu marido conhecia uma psicóloga de Muriaé, e ela ajudou, ela vinha aqui em casa fazer a sessão do meu filho e não cobrava nada. O suicídio é tratado como um tabu nos dias atuais, Paulo, em função de uma condição histórico-cultural. Trata-se de um tema, trata-se de uma prática que vem de milhares de anos e é impossível compreendê-la fora dos padrões culturais de cada época, de cada povo, de cada situação. Tentarmos entender o suicídio na condição moderna ou mesmo na condição ocidental seria um grave erro diante do processo histórico. Quando um jovem ou uma jovem que tenha um conteúdo explícito ligado à questão física, corporal, dissimulado, que é exposto na rede mundial de computadores ou na internet, não necessariamente ela comete o suicídio, e essa é uma das práticas que mais vem crescendo em todo o mundo, por questões religiosas, mas por questões sociais. A legislação canônica da Igreja, de 1917, ela impossibilitava, inclusive, as celebrações de exéquias, os rituais fúnebres, para as pessoas que eram vítimas do suicídio, não é? Então era proibido a celebração das missas e intenção da alma daquela pessoa, que era o entendimento de que a vida, como preciosa, como dom de Deus, ela não poderia de forma alguma ser tirada. Mas isso mudou na Igreja. A nova legislação canônica que nós temos, já de 1983, retirou isso. Hoje a Igreja entende que pelo drama humano, pelas questões de angústia, de medo, nós não podemos privar uma pessoa, independente do tipo de morte que aconteceu, de todos os rituais das celebrações, das exéquias, que são as celebrações
que nós fazemos quando a pessoa falece, as intenções de sétimo dia, tudo isso hoje é possível. Então houve hoje essa mudança na igreja em relação à perspectiva do suicídio. Todo paciente, todo indivíduo na realidade, que ele faz uma mudança de comportamento imediato, ele é uma situação onde que você tenha uma possibilidade de autoextermínio. Na realidade, todo ser humano ele pode proporcionar a sua própria morte. Então, um perfil maior de características de um suicida hoje são pessoas, por exemplo, solitárias, são pessoas às vezes solteiras, viúvas, são pessoas com algumas doenças mentais, dependentes químicos, esquizofrênicos. E essas pessoas, muitas vezes, ela muda o comportamento repentinamente. Ou seja, ele está com um sofrimento, você vê aquele sofrimento muito importante e de repente ficou calmo. Isso pode gerar... Então, muitas vezes a gente pensa o seguinte, que o suicida ele está desesperado. Não, às vezes ele encontrou a solução na morte. Então, por isso que a gente fala de alteração de comportamento. Quando eu era criança, minha mãe era assim, era muito brava, entendeu? Muito brava. Então, não são lembranças muito boas, não. Sabe? Batia, coisas desse tipo, assim. Na adolescência também era bem complicado, entendeu? Eu não tinha, assim, como é que eu vou te dizer? Uma ligação de mãe e filha, assim, com ela, sabe? Eu não tinha muita liberdade, qualquer coisinha ela achava ruim, nada estava bom, tudo que eu fizesse, sabe? Era meio complicado. Todas as famílias, uma hora ou outra, vão enfrentar essa situação e toda a família daquela vítima do suicídio também enfrenta. Então nós temos um problema, na verdade, social de larga escala, muito maior do que a gente pode imaginar no primeiro momento, até porque nós sabemos que há todo um tabu, um preconceito na veiculação do suicídio, e sabemos também que as famílias têm sofrido com isso. Nós vivemos uns tempos, especialmente agora com a questão da pandemia, de uma deterioração da saúde mental das pessoas, de uma forma geral, desajustes familiares, separação, perdas financeiras, perda de emprego. Então nós estamos aí no mesmo barco e precisamos pensar em prevenir o suicídio. Em 1929, os Estados Unidos já era o maior importador de commodities brasileira. Cana-de-açúcar, algodão e, sobretudo, café. Esse efeito chega ao Brasil imediatamente no fim de outubro, início de novembro de 1929 e durante o ano de 1930. E aí entra duas questões. Primeiro, a gente entender crédito na época e segundo, entender honra. Parecem duas coisas distintas, mas não era a época. É preciso que a gente compreenda as épocas históricas, a mentalidade da época. Senão nós caímos no erro do anacronismo em julgar o passado à luz da mentalidade presente. O crédito não era disseminado e, entre aspas, tão fácil como agora. Crédito era algo difícil e para poucos. Havia ainda muito a questão do fio do bigode. As conversas eram tratadas de maneira oral e acertadas dessa forma. Portanto, não cumprir um compromisso era uma desonra. A crise afeta, sobretudo, as seguintes classes comerciais ou mercantis. Fazendeiros de café. Eles pagavam a maioria de suas dívidas uma vez por ano aos seus fornecedores. Eu acredito que o suicídio afeta toda a família. Um pai que perde um filho de 12 anos para o suicídio, ele nunca mais será o mesmo. Essa família nunca mais será a mesma. Eles sempre ficarão perguntando aonde eu errei, por que eu não vi. O sentimento de culpa é tão grande, a cobrança é tão grande, que a gente tem indicação aí, indicação inclusive com dados muito precisos, que é muito possível numa família em que uma criança ou um adolescente se suicide, os pais também queiram se suicidar.
é um problema de todos nós, é um problema de toda a sociedade, mas alcança terrivelmente toda a família. Com relação ao relacionamento que eu tinha com a minha mãe e com meu irmão, de muito carinho, muito amor, a gente sempre foi uma família muito unida, eu com meus irmãos, com meus pais, tios, sobrinhos, então sempre foi uma relação muito perfeita, de muito carinho, afeto e confiança. Meus avós eram de Governador Valadares, a gente dava as férias, sempre se reunia, vinham os familiares dela do Rio, de Patinga, de Coronel Fabriciano e de Governador Valadares. Estávamos lá juntos com os avós e todos os sobrinhos, netos, tios, primos, sempre fomos muito unidos, tanto por parte da família da minha mãe quanto do meu pai. O que eu percebo é que tanto a pessoa que tem essa tendência suicida, quanto o criminoso que premedita um crime, eles planejam isso com uma antecedência. Há uma fase que eu chamo de fase da cogitação, uma segunda fase da preparação e depois eles executam esse plano. Ou seja, são ações tanto do suicida quanto do criminoso que premedita o delito, são ações que são pensadas e não são praticadas de inopino. Elas não são praticadas assim de afogadilho. Dificilmente você vai ver um suicida que teve essa ideia de repente, de uma hora para outra. É algo que ele já está remoendo há muito tempo e ele tem um prazo para poder pensar, para poder cogitar, para preparar a estrutura que ele precisa para o autoextermínio. Isso é uma similitude que existe entre o suicida e aquele criminoso que premedita o crime. No dia 31 de dezembro de 2000, o pai dele faleceu num acidente de moto. E aquilo mexeu com ele, porque ele era o mais velho. Eu tenho a Amanda que estava com 1 ano e 9 meses e o Gustavo estava com 5. Então mexeu, porque ele já tinha mais ideia do que era a situação, com a dor que foi aqui em casa, porque ele já tinha 4 meses que ele tinha perdido o avô, que era uma referência também de pai para ele. Então perdeu o pai dessa vez no acidente. Então ali eu fui tentando, a psicóloga falou, vamos cuidar dele. Ele precisa estudar. Aí eu consegui, eu deixava ele na sala de aula no prezinho com a professora e descia para trabalhar. Quando dava o horário certo, eu subia correndo para pegar na escola, porque ele chorava muito, ele era muito inseguro, ele tinha muito medo. Quando foi para o 6º ano, ele foi para a escola Lavo Torte, uma escola excelente, que eles abraçaram meu filho, eu sou grata a todos eles. O diretor, os professores, todos amavam meu filho. Então ali ele sentiu que eu não precisava mais levar ele para a escola, porque ela era aquela coisa, ele já estava adolescente, então ele tinha que seguir sozinho. Os coleguinhas também iam falar, a mamãe trouxe, né, aquela coisa. Aí ele falou, mãe, eu vou vir sozinho. Ali ele foi seguindo, foi bem e tudo. Mas aí eu via que aos poucos, depois com o tempo, ele ficou muito difícil. Os amigos que ele tinha, ele já estava começando a se afastar deles. Nós estamos há quase 91 anos da maior crise monetária, financeira e econômica da história do mundo moderno. A famosa crise econômica mundial de 1929. Essa foi uma crise, talvez a primeira grande crise econômica global, à exceção de poucos países, sobretudo da Rússia, que já vivia um outro experimento político, em que o sistema foi tomado como efeito cascata, dominó, de quebradeiras. A nossa região era dominada por fazendeiros de café, de cana, de fumo e por grandes comerciais. Muriaé era a rota ferroviária. Em 1929, o que já estava muito ruim nos últimos 10, 15 anos, piorou. Resumo da ópera. O fazendeiro não conseguia vender por um preço minimamente que lhe desse condições de arcar com seus prejuízos. A saca de café chegou em determinado mês, entre o final de 29 e 1930, a perder 90% de rendimento. É muito, se é muito para hoje que você tem condições de suprir do ponto de vista creditício essa situação, imagina em 1929.
Quando ele não consegue vender, ele também não consegue pagar. Não é que ele não consegue pagar aos funcionários dele na fazenda. Eram meeiros, trabalhavam normalmente em regime de meação. 4 dias para o fazendeiro, 5 dias para o fazendeiro, 2 ou 3 para ele. A questão não era com o colono em si, porque a terra estava ali. A questão era arcar com as dívidas com os fornecedores. A crise de 29 foi marcada por pessoas se jogando de edifícios, seja nos Estados Unidos ou na Europa. Também no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santos, em Salvador. Nós aqui não tínhamos grandes edifícios, mas os suicídios aconteceram. Pessoas de Muriaé, mas sobretudo de fora de Muriaé, vamos lembrar da honra, vamos lembrar que não era fácil para um fazendeiro ou para algum comerciante de um distrito ou de um município menor da região. Vamos imaginar aqui Carangola, Eugenópolis, Santa Rita do Glória, entre outros, em que vivia num mundo mais fechado e mais ligado ainda pelas questões de honra, sofrer um revés, um baque desse tamanho. Muriaé, que antes de 1929, 30 anos antes, em 1900, por exemplo, foi o município que mais colheu café no mundo. A safra mundial de café em 1901 e 1902, o município que mais colheu café no planeta Terra foi Muriaé. Os congressos de produtores do café, com teses distintas, fazendeiros disputando questões em relação à produção cafeeira, se deram em Muriaé. A capacidade que Muriaé, Leopoldina e Cataguases tinha no início do século XX era impressionante. Então, relatos dão conta de que pessoas entraram para o Grande Hotel e se suicidaram, seja através de veneno, e não houve nenhuma comprovação médico-científica, pericial em relação a isso. Morreu de tristeza, morreu do coração. Né? Se nós olharmos a arquitetura do Grande Hotel, nós vamos perceber que, do ponto de vista físico, se alguém se julgou de cima do teto, não das sacadas, há a condição dessa pessoa ter sofrido, do ponto de vista físico, a morte. Mas também há relatos de que muitos comerciantes, agentes bancários e alguns fazendeiros pediam o quarto dos fundos para tentar pular, tentar se julgar ou tentar galgar no prédio uma posição superior em que ele conseguisse o intento de se julgar e morrer. Porque a questão colocada era: como eu volto para minha cidade? O dia que a minha mãe, né, tirou a vida dela, ela levantou de manhã, meu pai tinha um cômodozinho lá em casa e ele era vendedor, estava arrumando a mercadoria naquele cômodo, ela levantou normal. Aí de repente ela foi para lá e começou a falar com meu pai que ia embora, que nunca mais ia voltar, aquele negócio todo. E como ela estava fazendo tratamento, o médico tinha falado com meu pai que quando ela desse crise, que não era pra gente contrariar, você entendeu? Então meu pai, eu lembro direitinho, eu fiquei escutando a conversa deles. E ela falando e xingando, ela xingava muito. Aí o meu pai falava assim, ela tinha apelido de Preta. Aí meu pai falava assim, vai rezar, Preta, para com isso, Preta, pensa nos seus filhos, vai rezar. E ela ali falando, e eu estava atrás da porta, escutando, ela, né, falando. Então, de repente eu percebi que ela vinha, eu me afastei, você entendeu? Porque se ela soubesse que eu estava escutando, ela ia bater. Aí eu afastei, ela falou assim, sua mãe vai, nunca mais vai voltar. E eu fiquei paradinha, caladinha ali, não falei nada.
Aí ela saiu lá em casa, no quintal. Eu cheguei assim, olhei, eu vi, ela abriu o portão, ela desceu. Aí eu fui no meu pai. Eu falei, pai. Aí o meu pai falou, minha filha, sua mãe tá nervosa, deixa ela. Meu pai ainda falou assim, ela vai dar uma volta na rua, daqui a pouquinho ela tá aqui. Aí foi passando as horas e tal, e ela tava fazendo tratamento no Rio nessa época. Foi passando as horas, aí anoiteceu, aí o meu pai começou, ligou para o Rio de Janeiro, a minha tia morava em Itamuri, ligou para Itamuri, minha mãe não tava e tal, aí ele foi, procurou a polícia, aquele negócio todo, aí aquela noite ela não apareceu. Quando foi no outro dia, a mesma coisa. Aí foi um policial lá em casa, aí perguntou se ela tinha deixado alguma coisa. Aí a gente não mexia nas coisas da minha mãe. Aí ele falou, não, procura lá. Eu achei uma carta dentro da gaveta da cômoda dela. Aí eu só comecei a ler, o policial pegou e saiu com... O policial pegou a carta e saiu com o meu pai. Aí quando foi por volta assim de umas 3 e pouca da tarde, meu pai chegou lá em casa. Aí eu tava arrumando a casa, né? Aí ele entrou dentro de casa e falando assim, tem que ter muita fé em Deus, tem que ter muita fé em Deus. Meu pai era tranquilo, sabe? Aí, daí a pouquinho, fiquei sabendo que a mãe tinha feito o que fez. Ela, depois que a gente ficou sabendo, né? Ela comprou um copo d'água, uma caixa de Neguvon e pegou um ônibus para Bom Jesus. Aí parou na Serra, né? Antigamente ali na Serra de Belvedere tinha igual uma pracinha. Aí foi lá. Ela bebeu o veneno e fez o que fez, né? Durante séculos, o suicida não poderia ser enterrado no cemitério cristão, porque ele praticou um crime contra a alma dele. E aqueles que não têm alma, assim como os escravos, por exemplo, aqueles que não têm alma, eles não podiam ser enterrados em cemitérios cristãos. A família era extremamente julgada como a família do suicida. Havia, inclusive, a ideia de que aquela família estava tomada por espíritos malignos, que se instalou naquela residência ou naquela família algo maligno, algo muito ruim, que poderia ser disseminado, né, para o restante da localidade ou da zona rural. Não era incomum que famílias de suicidas tivessem que se mudar de algum local para outro e não aparecer mais, porque seria estigmatizada para todo sempre. Era um problema social, era um problema religioso, e vamos lembrar que até pelo menos o século XX, religião e sociedade eram extremamente interligadas. A prática, né, dos cultos ou das missas aos domingos tinham um peso muito maior, e as festas religiosas, o calendário religioso, o papel do Carnaval e da Semana Santa, enfim, todas as datas e as comemorações litúrgicas tinham uma importância, um significado simbólico, uma expressão de fé, né, maior do que na sociedade atual. Então é preciso de um cuidado, de uma cura dessas pessoas. Por isso que antigamente, sim, os cemitérios, a grande maioria ligados à igreja, hoje existem alguns, mas poucos, né? Então até a sepultura era negada para as pessoas que cometiam o suicídio. Não podiam ser sepultadas naquele lugar que era um campo santo, que era para os cristãos. Mas isso é bom deixar claro que mudou. Hoje a igreja, independente do tipo de morte de qualquer pessoa, porque o juízo compete a Deus. Nós sabemos que quem julga, quem tem esse poder é Deus, e nós não podemos de forma alguma privar uma pessoa, independente de como foi a circunstância da morte dela, de ser privada das celebrações e do pedido que nós fazemos pela misericórdia da vida daquela pessoa. O suicídio ele é um problema não só social, como um problema político e um problema familiar.
existe a possibilidade, existe a perspectiva de aumento de risco de suicídio em pessoas que têm familiares que já suicidaram. Então, é um problema social, onde demanda toda a estrutura de saúde mental, muitas vezes crença, porque as pessoas nunca acreditam que aquela pessoa vai cometer esse ato, né? Então, um problema político, onde tem necessidade da gente colocar de maneira adequada acessos a essas pessoas, a tratamentos com pessoas com características que possam ajudar, principalmente profissionais de saúde mental. Nós precisamos aprender a dialogar sobre suicídio. Temos que ter cuidado com a forma que vamos abordar, mas é um assunto que todo mundo precisa conversar. No passado, havia muita recomendação que não podíamos falar sobre isto, mas hoje a gente entende que a gente precisa falar muito sobre isto. É por isso que nós temos a campanha Setembro Amarelo. É por isso que nós temos tantas campanhas sendo feitas, inclusive o nosso ministério trabalha diretamente com o tema. Dentro do nosso ministério, nós temos um projeto chamado Acolha a Vida. É um projeto em que a gente vai para capacitar pessoas que trabalham com crianças, jovens, adolescentes, para exatamente aprender a lidar com o tema, abordar e fazer a prevenção. Hoje nós temos no Brasil uma lei extraordinária, nós chamamos de Lei Vovó Rose, que é uma lei que instituiu no Brasil o Sistema Nacional de Prevenção ao Suicídio e à Automutilação. E a gente não pode mais falar de uma coisa e não falar da outra. O Brasil agora tem um sistema muito sério, o Brasil agora tem uma política pública que é comandada pelo Ministério da Saúde, mas que é compartilhada com o nosso Ministério, o Ministério da Educação, o Ministério da Cidadania. É todo mundo junto, lidando com muita delicadeza e com muita sabedoria com este tema. Mas, repito, precisamos falar mais sobre suicídio. Precisamos mais falar sobre dor na alma. E quando a gente encontra um jovem, um adolescente que está se cortando, está se autolesionando, a gente pergunta por quê? Eles respondem, dor na alma. Esse assunto tem que estar na mesa, sim, mas precisamos, repito, aprender a abordagem certa sobre o assunto. A situação mais difícil eram para aqueles comerciantes que vinham aqui receber, vamos dizer, os seus negócios de um ano, e com fazendeiros que tinham que voltar para locais fora de Muriaé e dizer à família, eu estou quebrado, falido. Seria um termo tão comum, ou quase tão comum nos dias de hoje, não é? Talvez poucas pessoas que nós conheçamos aqui em Muriaé ou região pratiquem o suicídio por conta disso, ainda que nós saibamos de casos. Eu, particularmente, fui passar a conhecer, entender um pouco do assunto, da matéria, justamente quando ocorreu o fato com a minha mãe. Em 1999, era tudo muito novo. Meus irmãos mais velhos chegaram a perceber, para vocês terem uma ideia, estava marcado um médico para ela na segunda-feira. Infelizmente, eu não sei se ela ouviu a conversa dos irmãos. Eu sei que o dia que antecedeu o domingo, a gente assim brincando numa mesa lá, eu já tinha feito o almoço, a gente brincando pif-paf de baralho, e o que me marcou muito, depois a gente passa a entender, por ter conversado com o médico, aquele olhar parado, triste. Então ela apresentava no dia, tinha aquela conversa assim, eu quero dormir, não acordar mais, como eu não entendi o que era a depressão, virar e falar, mãe, uma conversa atravessada, para de bobeira. Então, infelizmente, isso num domingo. Na segunda-feira que estava marcado o médico, foi onde infelizmente ocorreu o fato trágico. Eu estava de férias, tinha pouco tempo de polícia ainda, estava dormindo de férias, morávamos na época, ela, eu e meu irmão caçula, a gente dormindo e ouviu uma espécie de um soluço no banheiro. Falar assim é meio complicado, mas parece que eu tive um pressentimento. Eu acordei e fui ela caída no chão e havia ingerido uma grande quantidade de veneno. Corri rápido na rua, arrumamos o carro, levamos para o hospital. Foram prestados os primeiros socorros no Hospital São Paulo. O pessoal conseguiu voltá-la. Isso na segunda-feira. Ela ficou internada segunda, terça e infelizmente veio falecer na quarta. A mudança do comportamento é muito nítida quando se toma a decisão do suicídio. Ora pode ser de maneira impulsiva, agressiva, ora pode ser de maneira calma. O importante é a gente notar essa alteração. Essa alteração
ela demanda você conhecer aquele indivíduo que está com pensamento de autoextermínio. Já, lógico, com um passado de alguma doença ou algum problema que está afligindo ele. Só a título de informação, de 2010 a 2015, o número de suicídios consumados, ele praticamente triplicou. Nos casos tentados, o número é ainda mais absurdo, porque eles aumentaram, as práticas aumentaram em até 8 vezes. Nos últimos tempos tem aumentado bastante os atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros às vítimas relacionadas a suicídio, seja em casos tentados ou consumados. A gente percebe que a sociedade sofre com esse é um mal do século e precisamos estar mais atentos. Inclusive, nessa data, estamos aqui atendendo mais uma ocorrência onde o jovem perdeu a vida dessa forma. Não sabemos ainda os motivos, mas sabemos que uma pessoa jovem que tinha aí uma vida inteira pela frente acabou por hoje. Infelizmente nós chegamos aqui no local de serviço hoje, demos foto de um colega de serviço, resolvemos chamar ele para trabalhar e o chamado não foi correspondido. Infelizmente, numa situação delicada, aí nós encontramos o nosso amigo ali enforcado, ele suicidou. Infelizmente, um fato ocorrido aqui na nossa obra aqui, muito lamentável, que era uma pessoa, gente boa e muito trabalhador. Infelizmente, aconteceu esse ocorrido com ele. As pessoas cometem suicídio por desesperança. Eu sintetizaria aí, a desesperança. Há vários fatores que levam a pessoa ao suicídio, tá? Há fatores psicológicos, um deles é a depressão, tá? E tantos outros, esquizofrenia, enfim. Há questões existenciais, há questões econômicas. Muitas vezes, o sujeito ele tem problemas financeiros, ele não vê saídas e a única saída que ele enxerga é tirar a vida. Essa não é a solução. Vamos partir do princípio ou de um dos princípios básicos. Deus nos deu a vida. Ele criou Adão e Eva, criou o universo, não é? Ao contrário, cria o universo, portanto os planetas, escolhe um planeta para a experiência humana, cria Adão, em seguida Eva, e aí nós conhecemos o restante da história. Se Deus criou a vida, nós não podemos tirar aquilo que Deus nos deu. É uma premissa básica. Daí um cristão não poder matar o outro. Daí um dos pecados capitais ser exatamente o crime de morte. Mas o crime de morte, quando você pratica contra você mesmo, é mais grave ainda. Porque você está tirando algo que Deus deu a você mesmo. Alguns costumam dizer que quando a pessoa quer suicidar, ela quer destruir o problema dela. Eu penso que nem tanto. De uma certa forma, sim, é possível a pessoa querer eliminar aquela dor, mas eu sinto que é algo que mexe com o coração de forma tal que a pessoa se sente incapaz de lidar com aquele problema, seja ele qual for. Do Robertson, infelizmente, Paulo, ele era um cara, vivia muito feliz e seguro na cidade de Rio Casca. Ele era tenente da Polícia Militar lá, casado com uma pessoa muito bacana, Edilene. Ela teve, em 2014, pegou a gente completamente surpresa, uma meningite. A gente esteve lá na Semana Santa, eu e meu irmão mais velho almoçamos com eles numa sexta-feira santa. No domingo, eles acordaram, foram para a missa, ela sentindo mal, aí passou no hospital, tomou injeção, chegou à tarde, tornou. Quando voltou no hospital, começou a dar umas manchinhas, levaram às pressas para Ponte Nova. Aí ele ligou na segunda de manhã cedo e infelizmente ela veio a falecer depois dos exames chegados de Belo Horizonte por meningite. Ele casado com ela e 2 filhas, ela era o porto seguro da casa. Aquela mulher que ele trabalhava na Polícia Militar, chegava em casa, era o porto seguro dele com as filhas. Ali
Ele iniciou um processo depressivo, a gente sempre lá dando apoio, suporte. Passou 2014, 2015, em 2016, ele vindo para Muriaé, já tinha aposentado na Polícia Militar, estava num relacionamento aqui, namorando em Muriaé, mas no período ele veio, a filha mais velha, na época adolescente, veio não querendo vir. E a caçula pegou muito aos familiares lá da esposa que faleceu. Não, então ele veio chateado, achando que estava abandonando a filha caçula. E na época a gente conversou muito, explicou: Robson, tenha tranquilidade, ela está com as tias e com a avó materna, não é você que está deixando para trás, é ela que no momento não está querendo vir. Com tranquilidade, é pertinho, a gente vai estar indo lá, ela vindo aqui, as coisas vão chegar no lugar. Mudou para aqui, até num prédio do lado do fórum ali. Logo era próximo de um carnaval, ele retornou com a filha mais velha para lá, para passar o carnaval. A sogra dele lá ligou, fez um convite, falou: Robson, está meio chateado, meio derrubado aqui. Meus irmãos foram para lá no domingo, buscá-lo e vieram na segunda. Ele aparentava realmente, aí a gente já tinha um pouco da noção. Aquele olhar triste, parado, também com aquela expectativa de passar a levar no médico, fazer um tratamento. E veio, isso num domingo à noite, chegou com o Tony e com o Anderson. Aí de madrugada, estava tudo combinado da gente ir almoçar na casa do caçula, na segunda-feira. Chegou na segunda-feira, num momento ali de fúria, de sei lá, que a gente não tem como explicar, só quem está no momento. Ele desceu do apartamento, foi na garagem e efetuou um disparo contra a própria cabeça. A chegada numa cena dessa, ela é desafiadora, porque muitas das vezes o espaço, o local, te dá informações visuais de que aquele corpo que está ali pode ter sido vítima de um autoextermínio. Muitas das vezes, um exemplo, o indivíduo está enforcado, só que nós da Polícia Judiciária, nós temos a preocupação de instaurar o procedimento investigativo até para esses casos, para que tenhamos certeza de que aquilo ali não foi, por exemplo, um homicídio que por fraude ou por uma alteração do local dos fatos tentou se passar como um suicídio. Então é possível, né? E já vi casos nesse sentido de que a vítima foi asfixiada mecanicamente por um autor e depois pendurada numa forca, simulando ali um suicídio, um autoextermínio. Então a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, ela precisa apurar. E há uma frase muito comentada, né, muito falada dentro do estudo da medicina legal, os legistas falam muito essa frase, que o corpo fala. Então, a análise pericial, a análise técnica do legista no corpo e do perito técnico, através de um laudo que nós requisitamos, que é o laudo perinecroscópico, ou seja, um laudo da área ali onde estava aquele corpo, ele é muito importante. A gente trabalha com 3 possibilidades. O indivíduo está morto, ele pode ter cometido suicídio, ele pode ter sido vítima de um homicídio, ou eventualmente, né, pode ter sido um acidente, uma terceira causa. Então isso é muito importante, porque às vezes chegamos num local em que tudo nos leva a crer de plano de que foi um autoextermínio. E com esse tempo ele foi se afastando dos colegas e eu fiquei ficando muito preocupada e eu fui procurar a ajuda de um psiquiatra, muito bom que me é. E ele teve, graças a Deus, 2 vezes de consulta com ele, ajudou muito, o psiquiatra conversou muito com ele. Só que depois, com o tempo, ele já não aguentou. Quando foi no dia 24 de janeiro de 2014, ele tirou a própria vida. Hoje, por exemplo, a gente vê tantos jovens tirando a vida, não é? Vemos aí uma juventude que não suporta a frustração. O dia foi o pior dia da minha vida, que eu acho que eu não vou ter um pior dia, eu acho que não. Eu acordei, como sempre, cedo, que eu trabalho de manhã, fui trabalhar, tô lá e tudo. Quando foi por volta de 11h30, meio-dia, não sei, a minha irmã ligou pro meu trabalho e pedindo para mim vir embora para casa. Como eu sou muito desconfiada, eu falei, gente, alguma coisa de errado tá acontecendo na minha casa, liguei para cá. E essa minha irmã,
ela era muito forte, ela não era uma pessoa forte, que hoje não é muito mais por causa das coisas que passaram, que ele era como um filho para ela também, ele era afilhado dela, sobrinho afilhado. Então eu liguei, e na hora que eu liguei ela estava chorando. Aí eu falei assim, ô irmã, ô Wanda, o que está acontecendo? A mãe morreu? Porque ela falou que o bombeiro estava aqui. Eu falei, se aconteceu alguma coisa com a minha mãe? Por quê? Eu pensei assim, gente, a minha mãe é a mais velha. Aí ela falou, não, Vaneda, Gustavo. Aí eu falei assim, nossa, meu filho morreu. Eu senti dentro do meu coração, entendeu? O meu filho já não estava comigo mais. Então ela falou assim, o bombeiro tá cuidando dele. Aí eles me trouxeram do trabalho. Quando eu cheguei, aqui estava um carro de bombeiro, muita gente. Eu não conseguia pensar como que eu ia fazer, todo mundo me cercando, mas eu queria achar ele, mas eu não sabia onde eu achava, porque era uma dor, era um desespero tão grande que eu não sabia. Meu filho estava dentro do quarto. Ali parece que eu entrei em estado de choque. Eu não conseguia mais chorar assim, eu não sei. A única coisa que eu te falo, a hora que eles tiraram o corpo do meu filho, eu estava no outro quarto. Eu senti ali que o meu filho estava sendo tirado de mim para sempre. Para sempre. Porque eu tive a alegria de ter ele. Que é uma alegria que só uma mulher, um pai, sabe, quando tem um filho. Mas eu tive a tristeza de tirar ele de mim. Quando a gente vê um paciente saudável fisicamente, mas doente mental, e isso leva ele ao óbito, isso gera uma frustração muito grande, a princípio, nós profissionais da saúde mental. Mas isso também nos leva a saber que a gente tem que melhorar muito, que a gente tem que amparar essa família, que a gente tem que, cada vez que perdemos um paciente desse, que a gente tem que fazer programas como esse cada vez mais para que esse índice tão grande que está no mundo inteiro, que isso venha caindo, até que chegar um dia que não teríamos mais esse tipo de óbito no mundo. É complicado, né? A sua mãe sair andando e voltar dentro do caixão, né? Eu tinha 22 anos na época e não é fácil. Muita coisa mudou na minha vida. Por mais que a minha mãe fosse brava, batesse na gente à toa, xingava, aquele negócio todo, mas era minha mãe. De repente, muito complicado. Para quem fica, não tem como eu te explicar o que aconteceu, entendeu? Tudo muda, não é fácil. As instituições não têm se devotado a cuidar da saúde mental, e eu falo todas as instituições, públicas e privadas, as empresas, em relação aos seus empregados, e empregadores também, nós temos as igrejas, nós temos os hospitais que não têm uma estrutura de atendimento de saúde mental, instituições como a minha, o Ministério Público, que até tem o interesse de montar uma plataforma de atendimento para membros, mas ainda não existe algo que funcione adequadamente em termos de saúde mental, porque isso ficou algo escondido. E a gente vê que as polícias precisam investir em atendimento de saúde mental, toda a sociedade precisa trabalhar a saúde mental que está relacionada ao suicídio. A deterioração da saúde mental tem gerado um elevado número de suicídios. O que a gente sabe é que é esperado no momento de pandemia, num primeiro momento, que a ansiedade aumentasse. Vimos isso aumentar. No segundo momento, é esperado que a depressão aumente. E nós estamos vendo isso aumentar. E a depressão hoje é a maior causa de suicídio no mundo. Então, se ela está aumentando, nós temos a tendência também do aumento do suicídio. Naquele 7 de abril de 2016, eu acordei cedo, fui no laboratório, fazer um exame que o doutor tinha pedido,
tirei o exame, colhi o sangue, para fazer o exame, saí dali, entrei no meu carro, foi questão que você bateu, você falou, hoje vai acontecer. Então a gente foge da normalidade. Peguei o carro em sentido da direção ali do Miradouro e sem cinto, acelerei o carro, eu joguei contra uma carreta e graças a Deus hoje, devido à misericórdia de Deus, a um milagre, posso dizer, eu estava sem cinto, bater contra uma carreta, só sofri uma escoriação no ombro, uma torção de tornozelo. Poucas horas depois eu estava saindo do Hospital São Paulo completamente saudável. Um acidente entre um carro de passeio e um caminhão agora pela manhã na BR-116 em Muriaé deixou uma pessoa ferida. A frente do carro ficou toda destruída. O acidente aconteceu hoje pela manhã na BR-116, próximo ao distrito de Itamuri. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate. O trânsito ficou lento por alguns instantes. O motorista que dirigia o carro é o policial e vereador conhecido como Júnior da Civil. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o vereador sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital São Paulo. Os danos no veículo foram maiores do que as lesões nele. Ele só está queixando de dor no tornozelo esquerdo e também no braço esquerdo. Mas não tem ferimento com sangramento, tá bem, tá estável, tá um pouco ainda desorientado devido à condição de sono, que é visível até pelo olhar dele. O veículo bateu de frente com essa carreta. O motorista ainda conseguiu jogar a carreta para o acostamento. Segundo ele, o vereador dormiu no volante. O motorista vinha sentido Bahia, aí ele atravessou a pista, eu saí fora dele no acostamento, mas ele conseguiu não bater na roda do meu cavalinho e saiu para a pista do lado de cá. Hoje eu agradeço a todos os dias quando eu acordo, a oportunidade de estar criando meus filhos, muito bem casado com minha esposa, podendo estar junto com meus irmãos, com meus amigos e agradecer a vida, saber que a vida ela é uma só e não tem preço. A experiência maior que eu tive nem foi do meu paciente, foi de um rapaz jovem. Eu tinha um sonho, inclusive, de fazer o curso de medicina. E eu atendia no sistema público de saúde e ele era paciente de um outro colega. Porém, a mãe dele tinha vínculo comigo e nesse momento, ela, quando estava acabando o meu atendimento, ela perguntou se eu poderia conversar com o filho dela que se encontrava naquele posto de saúde no dia. E eu falei que lógico, e chamei esse rapaz, não me lembro a idade, era um adolescente, e a gente conversou uma meia hora a respeito da vida, a respeito de tratamento, a respeito da morte, a respeito dos problemas que ele apresentava, a respeito do tratamento psíquico dele. E foi um papo descontraído, cheio de sonhos, cheio de objetivos, um pensamento de morte. Ele dizia algumas coisas nesse sentido. E nunca mais tive contato com esse rapaz. E logo depois eu parei de atender naquele setor e passou-se alguns anos, eu indo para o meu consultório na hora do almoço, eu encontro com a mãe desse rapaz e ela chega perto de mim e falou, você lembra do meu filho? Eu falei, lógico, como é que ele tá? Ela falou assim, ele suicidou. E aquilo me abalou muito, porque assim, na carta, ele pedia desculpa. Pedia desculpa por muitas das pessoas que conversaram com ele, né, inclusive a gente que tinha conversado com ele, que ele ia fazer um ato que talvez nos decepcionaria. Então é um fato marcante, porque na nossa situação, né, de profissional de saúde, a gente vê a responsabilidade muitas vezes, que é uma conversa, que é um tratamento. A gente pensa assim, por que eu não conversei um pouco mais, né? E na realidade ele situava que aquela conversa tinha deixado ele um tempo ainda vivo, né? E aí não tivemos outra oportunidade de... Então quantas pessoas não têm essa oportunidade, desconhecem essa oportunidade? E eu acho que se a gente tiver um acesso maior, a gente puder ajudar de uma forma, às vezes, comunicação só, a gente pode evitar muitas mortes como esse jovem que tinha muitos sonhos pela frente. A carta que ele deixou
O título dela é assim: A culpa foi minha. Obrigado por tudo. Deixo essa carta para agradecer a vocês, meus familiares, por tudo que fizeram por mim. Mas cheguei num ponto que não aguento mais. É muita pressão para mim. Agradeço a vocês pelo prato de comida, pelo prato de comida de cada dia, o amor que cada um de vocês me deram. Muito obrigado por tudo, minha família, porque está muito apagada a carta. Hoje eu estou me despedindo e espero que Deus me perdoe, porque o que eu estou fazendo não tem perdão. Meu Deus, me entrego a Ti a minha vida, é o que eu suponho que Ele tem escrito. Quero agradecer a todos também, meus amigos, Max, Bertin, Dr. Ferdinando, Tyron, Lipim, que é o Manga, que era o colega dele, Tyron, né, o Lipim. E que Deus continue olhando por vocês, minha família. O grande problema das famílias que perdem um ente querido por suicídio é o peso que elas carregam. Eu já ouvi muitas vezes pessoas com ideações suicidas dizendo assim: eu sou um peso para minha família. Na verdade, ele não é um peso para a família dele. Um peso para a família dele é ele abrir mão da própria vida, porque essas famílias virão feridas. Esse ente querido era amado. Eu acredito que a igreja ela tem uma função terapêutica. É claro que é diferente de uma terapia, que é na perspectiva psicológica, profissional. Função terapêutica no sentido da escuta, no sentido do auxílio, no sentido do entender as dificuldades que aquela pessoa está vivendo. Dizendo de uma outra maneira, a gente tem que entrar no universo daquela pessoa que está na angústia, está no medo, está no desespero, para tentar entender o porquê daquela situação, o que levou aquela pessoa a essa situação. Que para nós pode ser algo simples, mas para a pessoa que está vivendo pode ser algo profundamente doloroso. Olha, o Ministério Público é uma instituição que é parceira da sociedade, luta ao lado da sociedade e sofre os mesmos impactos negativos do nosso tempo. O Ministério Público ele tem buscado trabalhar a situação da vitimização, especialmente da vitimização na questão da violência doméstica e também na questão da infância e juventude. Num primeiro momento, nós estamos muito ativos nessa seara do trabalho na violência doméstica, porque já existem estudos nos quais as mulheres que são vítimas de violência doméstica acabam tendo alta propensão ao suicídio e à tentativa de suicídio. Isso já é uma realidade entre nós. E nós temos a situação dos menores, crianças e adolescentes também vêm estando inseridos em quadros de tentativas e de suicídio, e isso se deve a uma gama variada de fatores. Olha, existem várias alternativas das pessoas com pensamento suicida de recorrer à ajuda, de maneira física, procurando um profissional da área de saúde, psicólogos, psiquiatras. Nós temos CAPs, nós temos hospitais de referência nisso, nós temos ambulatórios, médicos envolvidos nessa situação, e também através de programas como a gente tem o CVV, né, Centro de Valorização da Vida, que é uma situação até anônima, ninguém fica sabendo, liga no outro lado da linha, tem uma pessoa que sabe falar sobre isso, e também através de quebrarmos todo um preconceito que existe ainda em relação à saúde mental, e acho que se falar cada vez mais sobre o autoextermínio. Isso é uma maneira que acessam as pessoas a um tratamento, ou às vezes não só um tratamento, mas às vezes a solução daquele problema que está afligindo ele. O tratamento relacionado à saúde para as famílias no Brasil ele precisa ser ampliado. Nós temos que entender que nós estamos vivendo agora um fenômeno. Cresceu muito nos últimos anos a automutilação. Cresceu muito as pessoas com tendência suicida no Brasil. Então o programa tem que acompanhar essa dinâmica. Política pública é isso. Ela é dinâmica porque ela tem que acompanhar o movimento que está acontecendo na sociedade. Nós precisamos ampliar
as políticas públicas para alcançar o maior número de famílias. Mas nós já estamos fazendo isso. O governo Bolsonaro tem este olhar para a ampliação do programa de saúde mental no Brasil para alcançar todas as famílias. É preciso uma revolução, Paulo, em termos de saúde pública no tocante à saúde mental no Brasil. Do ponto de vista do tratamento público relacionado à saúde mental no Brasil, nós estamos no século XVIII. Com todo respeito aos profissionais abnegados, competentes, dedicados, que todo dia estão ali tratando as pessoas. Agora, nesse período da pandemia sanitária, Paulo, eu conheço psicólogos que vêm salvando vidas, porque nós estamos vivendo uma pandemia sanitária em relação à Covid-19 e uma pandemia ligada à saúde mental. Infelizmente, hoje a gente tem poucos profissionais nessa área ainda. Existe um preconceito da população a respeito da saúde mental hoje ainda no Brasil. É um investimento com custo muito alto ainda. E nos países desenvolvidos, quanto mais tem feito campanha, a gente tem visto nos países desenvolvidos uma diminuição do suicídio, que ainda a gente está em crescimento nos países em desenvolvimento como o nosso aqui no Brasil. Eu acredito que isso é uma programação ainda para décadas. Mudar desde a preparação do aluno da saúde mental, desde os profissionais que estão aqui, desde os outros profissionais também que têm contato muitas vezes com esse paciente, primeiro do que nós da saúde mental. Então, eu acho que nós temos que crescer muita coisa ainda. Eu acho que é questão de investimento econômico mesmo, é questão de preparação. E outra coisa, é preparação também do ser humano. Preparação de você ter uma coisa que na psiquiatria, na saúde mental, a gente tem que ter: empatia. Você tem que empatizar com a dor daquela pessoa. Então, acho que todo esse tipo de investimento vai fazer com que esse número de óbitos diminua bastante. Nós acreditamos que fortalecendo o vínculo é também uma ação de prevenção ao suicídio e à automutilação. Família forte, relacionamentos saudáveis, relacionamentos fortes, vida abençoada, vida saudável. A família é a base de tudo. Por conta disso, nós temos vários programas do Ministério para o fortalecimento de vínculos. Um deles é o programa Famílias Fortes, que nós desenvolvemos lá na ponta com os municípios, treinando agentes públicos para trabalhar o fortalecimento de famílias. No Ministério a gente tem também o programa Acolha a Vida, que é específico para falar sobre a valorização da vida. No nosso programa, a gente não chega lá abordando o suicídio, a gente chega celebrando a vida, valorizando a vida, treinando professores, educadores, treinando líderes religiosos, todo mundo que lida com essa população, com essa clientela que é a mais alcançada, que são os jovens, os adolescentes. Infelizmente, o número de jovens que se suicidam no Brasil, ele nos assusta. Então, nós estamos focando muito nessa clientela. Crianças. Quando a gente fala de suicídio, a gente pensa muito no jovem, às vezes no adolescente, mas nós temos, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Brasil é criança até 12 anos. E a gente tem muita ocorrência de crianças com menos de 12 anos no Brasil tentando suicídio, se automutilando. Primeiro que você perder sua mãe nessa circunstância. E depois você ouvir de pessoas, entendeu? Sobre suicídio, falando que não ganha glória, que vai para o inferno. Então é complicado, é muito difícil. O recado que eu passo para as pessoas que estão pensando ou pensam sobre isso, para olhar para frente. Eu tenho N motivos para poder, mas eu não penso nisso. Eu perdi minha mãe de suicídio, tem tantas coisas que eu vivi, que me maltrata, que me machuca, mas eu tô aqui, porque eu tenho fé em Deus. A vida é difícil, mas é tão bom a gente viver. É muito bom a gente viver, a gente... Como é que eu vou te explicar?
A gente comenta que o indivíduo suicida, ele tem uma característica de pensar no problema, mas não ver a solução. Então, muitas vezes, o suicídio não é planejado. Muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive, o indivíduo ele não quer morrer. Ele quer diminuir aquilo que está causando dor. Então, quando você estende a mão, quando você apresenta soluções àquele problema para ele, você ameniza o risco de suicídio, você não tira. E outra coisa importante é falar também, que o suicida, ele proporciona na gente dois sentimentos, raiva e culpa. A raiva porque às vezes você está querendo ajudar aquela pessoa e aquela pessoa querendo morrer. E a culpa é o que eu fiz que poderia ter levado essa pessoa a pensar nisso. Então, a pessoa que for ajudar um suicida, que for estender essa mão, tem que ser isento desses dois sentimentos, isso é muito importante. E saber que se não conseguir ajudá-lo, procurar alguém capacitado para isso. E nós temos muitos profissionais dentro da área de saúde mental capazes disso. Que por mais difícil que pareça, a gente tem que ter a fé em Deus, tem que ter o suporte familiar e a parte da medicina também é muito importante. Hoje eu tento levar a vida. A minha vida não pode parar. Sem ele, é lógico que ela não é a mesma coisa. Mas eu tenho a Amanda, que é minha filha, precisa de mim. Eu tenho a minha família. Todos os dias eu penso nele, todo minuto. Mas eu já não penso com tanta dor. Eu tenho a saudade. Eu tenho aquela coisa assim que eu queria, assim, que ele estivesse bem. O Amanda tá lutando para a vida dele, né? Tendo uma vida direitinha, feliz. Mas infelizmente, naquele dia acabou. Eu trabalho. Tem época que às vezes eu entro em depressão, fico em tratamento igual eu estou agora, mas estou bem melhor. Quero voltar para o meu trabalho, ser útil lá onde eu trabalho com as pessoas, né? Porque a vida não para. E eu sei assim, eu peço a Deus que um dia eu possa encontrar ele de novo e abraçar ele. A gente não sabe de que forma que é o depois da vida, né? Mas Deus sabe. Assim, ele foi uma pessoa muito boa que passou pela nossa vida. E se fosse para mim ser mãe dele de novo, eu queria passar por tudo de novo, eu passaria para ser a mãe dele. Porque ele foi uma excelente pessoa. Quem não conheceu ele, perdeu muito. Era um ótimo filho, um ótimo amigo e menino. Quem está com ideação suicida, por exemplo, ele quer ser escutado, ele quer ser ouvido. E nós estamos vivenciando um tempo em que as pessoas estão muito ensimesmadas, estão voltadas muito para si próprias. Não há escuta, tá? Nós precisamos escutar tanto a família que perde o ente querido, a igreja ela tem que ser uma comunidade terapêutica, tá? Assim como a família precisa ser terapêutica, precisa amar essas pessoas. Há uma ilustração que eu gosto muito dela, que conta que duas pessoas estavam hospitalizadas e um estava perto da janela e o outro estava no mesmo quarto, o outro ao lado, longe da janela. E este que estava longe da janela perguntava para o outro assim: o que você está vendo aí do lado de fora? E aquele enfermo dizia assim: olha, estou vendo um lindo dia. Hoje o céu está azul, e ia descrevendo para aquele que não estava conseguindo olhar a beleza, né, do céu. Do lado de fora estou vendo um belo jardim, e ele ia descrevendo, e ocorreu que no andar dos dias, aquele que estava perto da janela veio a partir para a eternidade, e o outro melhorou, né? Teve uma melhora significativa, e eles colocaram ele perto da janela. E quando ele olhou para o lado de fora, só tinha um muro cinza. Então eu digo a essas pessoas que estão olhando a vida, né? Estão vendo sua frente um muro cinza, que elas precisam de olhar a vida pelo olhar do outro. E é aí que entra o psicoterapeuta. Vai lhe emprestar esse olhar, vai mostrar para ele que a vida continua linda, e que ele vai voltar a olhar a vida, a beleza da vida,
com o tratamento que ele vai fazer. Então eu digo para as pessoas que estão desesperançadas, há esperança. Digo a essas pessoas, vocês são muito amadas, que elas não são um peso é não tê-las junto aos seus familiares.